Hello, my friend. How are you doing today? I hope you're doing great. Então vamos lá. Hoje, aula 20, lesson 20, está aqui. O tema é to be in the past. Vamos ver o verbo to be no passado. E um lembrete, você já estudou o Excel com o vocabulário da aula 19, certo? Essa aqui é a aula 20. Tá? Se você não fez isso, faça, porque é muito importante esse estudo, ok? Eu deixo na descrição dos vídeos aí das aulas de nível básico deste canal. E é só você pegar lá e se você não souber como fazer isso, tem um vídeo explicando também de como estudar esse Excel. É bem legal esse estudo, ok? Bom, começando aqui, então nós temos o verbo to be no presente, né, que é o am, is e are. A gente já viu isso aqui, ok? E agora nós vamos ver como que fica no passado, ok? Então essa aqui é a conjugação do presente, certo? A do passado, então, que seja relacionada a am, seria was. Porque no passado, no presente a gente fala I am, né? Eu sou, eu estou. No passado a gente fala I was. I was ou I was, tanto faz, ok? E que significa eu era ou eu estava, ok? Para is, a gente tem a forma was também, tá? Porque para he, she, it, a gente usa was. E para o are, a gente tem a forma were, ok? Então, you were, we were, they were, e por aí vai. Vamos ver tudo isso no detalhe aqui. Bom, o verbo to be no passado é o nosso pretérito perfeito e imperfeito, tá? Se você gostar de fazer essa relação com o português, tá aí, tá? Então, pretérito perfeito, para quem não lembra, ó, eu fui, e o imperfeito, eu era, né? Você foi, você era, e assim por diante. Tá? Isso daqui é o verbo to be no passado, tá? Então, tanto faz você traduzir no pretérito perfeito quanto no pretérito perfeito. Então, se você quiser falar qualquer um desses dois, se quer falar eu fui ou eu era, vai ser a mesma coisa, I was, ok? E aqui o estar, né, no pretérito perfeito e imperfeito, ó, eu estive, eu estava, você esteve, você estava, e assim por diante. Bom, vamos traduzir aqui para a gente praticar isso aí que foi falado, tá? Então não tem muito segredo, né, o verbo to be no passado, é só você saber aí quando usar o was e quando usar o were, é bem simples. Eu fui um bom aluno. Como que fica isso em inglês? Pause e tenta. I was a good student. Ou I was a good student. Eu era um bom aluno. E aí, agora? Muito bem. Mesma coisa, né? Então a gente viu que é o pretérito perfeito e imperfeito. Então, eu fui ou eu era é a mesma coisa. I was. Eu estive lá ontem. I was there yesterday. Eu estava lá ontem. I was there yesterday. Very good. Meu pai era compreensivo. My father was understanding. Tá? E aqui eu pus uma atenção que tem muita gente que acha que é comprehensive, né? Mas comprehensive em inglês significa abrangente, ok? É um chamado falso cognato. Vamos ver a negativa. A negativa é só a gente adicionar o not. Bem simples também. Então você põe o not depois do was ou depois do were. E tem a forma contraída de was com not, que fica wasn't. E a forma contraída do were com not, que fica weren't. Maravilha. Vamos treinar isso então. Nós não éramos inteligentes. Como que fica em inglês? Pause e tenta. We weren't intelligent. Nós não fomos inteligentes. We weren't intelligent. Mesma coisa. Lembra? Passa o pretérito perfeito e imperfeito, né? Ela não estava grávida. She wasn't pregnant. Ela não era gorda. She wasn't fat. Você não foi educado. You weren't polite. Você não estava feliz. You weren't happy.
Vamos ver a interrogativa agora. Então, a interrogativa é como no presente, né, que a gente vai pegar o verbo to be e vai pôr antes do sujeito, ok? Então tá aqui, ó. Was I, was he, was she, was it, were you, were they, were we e were they. Aqui é uma pergunta que a gente já viu, né, em aulas anteriores. When were you born? O que significa essa pergunta? Quando você nasceu, né? Então a resposta, se for somente o ano, ficaria como? When were you born? E aí, tenta fazer aí. When were you born? Qual que é a sua situação? Quando você nasceu? When were you born? I was born in 1997. Lembra que a gente usava o was? Tá aí, ó. Então, I was born é a resposta para quando você for falar quando você nasceu. Eu nasci. I was born. Tá? E se for somente o ano, lembrando que a preposição é in. Okay. Complete date. Bom, se for uma data completa, como é que ficaria? I was born on, aí a preposição é on, ok? August 2nd, por exemplo, 1985. Lembrando que na escrita a gente não precisa pôr esse ND do second, tá? Que é de costume, né? Pode pôr, mas não é necessário, tá? Mas se fala o original, tá? Com ou sem o ND aqui, a gente vai falar second. Então, on August 2nd. Você não vai falar on August 2, ok? I was born on the 2nd of August 1980. Também é outra opção. Tá? Continua com a preposição on, mas pode ser dessa forma aqui também. A gente já viu em aulas anteriores, certo? Translate. Ele estava bêbado? A pergunta. Was he drunk? Você tinha 10 anos? Were you 10? Ela era maravilhosa? Was she wonderful? Eles eram chatos? Were they boring? Elas estavam famintas? Were they starving? Nós estávamos com sede? Were we thirsty? Muito bem, então vamos fazer um exercício aqui, ó. Create sentences using to be in the past. Então, criar frases aqui usando essas palavras dadas, ok? Então aqui é uma coisinha ou outra que você tem que mexer para que fique uma frase com sentido, ok? Então, na afirmativa eu quero. Pause e tenta aí fazer. When I was a child, my teachers were very nice. Ok? Entendeu qual que é o esquema? Então aqui usou essas palavras, né? Acrescentou alguma coisa aqui. Por exemplo, was I e were, né? Próxima aqui, ó. Pause e tenta. E agora eu quero na interrogativa, ok? É uma pergunta. Why were you angry? Yes. Tenta a próxima agora aqui, ó, na negativa. Pause e tenta. We weren't tired after the long journey. A próxima na interrogativa. Pause e tenta. Which one was the best? E a próxima na interrogativa novamente. Where were you last night? Então tá aqui, né? Bom, as traduções aqui, então, quando eu era criança, meus professores eram muito legais. Why were you angry? Por que você estava bravo? Nós não estávamos cansados depois da longa jornada. Qual deles foi melhor? Foi o melhor? E onde você estava ontem à noite? Próximo exercício, complete com am, is ou are, ou ainda was, were. Okay? Então,
ou no presente ou no passado. Então, veja o contexto e tenta fazer. Pausa e tenta. Yes, last year she was 22, so she is 23 now. Today, the weather, pausa e tenta, is nice, but yesterday it was very cold. Pausa e tenta, próxima. I am hungry. Can I have something to eat? Próxima. Pausa e tenta. I feel fine this morning, but I was very tired last night. Então é isso aí, né? Aqui, ó. Ano passado ela tinha 22, então agora ela tem 23. Hoje o tempo está bom, mas ontem estava muito frio. Eu estou com fome, consigo alguma coisa para comer. Eu me sinto bem essa manhã, mas eu estava cansado ontem à noite. E essa aqui, pausa e tenta aí. Where were you at 11 o'clock last Friday morning? Onde você estava às 11 horas na última sexta-feira de manhã? Don't buy those shoes. Tenta essa. They are very expensive. Não compre esses sapatos, eles são muito caros. I like your new jacket. Pausa e tenta. Was it expensive? Eu gosto da sua nova jaqueta. Ela foi cara? This time last year. Pausa e tenta. I was in Paris. Então, neste mesmo tempo aqui, no ano passado, nesta mesma época, no ano passado, eu estava em Paris. Agora o A conversando com o B. Pausa e tenta. Where are the children? Onde estão as crianças? I don't know. Não sei. They were here a few minutes ago. Eles estavam aqui alguns minutos atrás. Agora complete com was e were ou wasn't, weren't. Pausa e tenta aqui. We weren't happy with the hotel. Our room was very small and it wasn't clean. Então nós não estávamos felizes com o hotel. Nosso quarto era muito pequeno e não estava limpo. Mark, pausa e tenta. Was at work last week because he was ill. Is better now. Então o Mark estava no trabalho na semana passada. Aliás, não estava, né? Wasn't aqui, né? Então, aqui tem uma falha aqui. Aqui é wasn't. Então, Mark wasn't at work last week. Não estava no trabalho semana passada porque ele estava doente. He was ill. He's better now. Ele está melhor agora, ok? Então, aqui, ó, cuidado, tá? Aqui ficou errado. Então, vamos corrigir aqui. Trocar aqui, ó, para caneta, ó. Esse aqui tá errado, ok? Tá errado. Aqui é wasn't. Yesterday. Pausa e tenta fazer essa. Was a public holiday, so the banks were closed. They are open today. Então, ontem foi um feriado público. Então, os bancos estavam fechados. Eles estão abertos agora, ok? E aqui o A conversando com o B. Pausa e tenta. Were Kate and Bill at the party? Então, a Kate e o Bill estavam na festa? E o B respondeu, Kate
was there. A Kate estava lá. But Bill wasn't. Mas o Bill não estava. O A com B novamente. Pause e tenta. Where are my keys? Onde estão minhas chaves? O B, I don't know. Ou I don't know. I don't know, né? Que é o jeito que a gente fala, né? I don't know. Eu não sei. They were on the table, but they are not here now. Então, elas estavam na mesa, mas elas não estão aqui, mas elas não estão lá agora. Próxima. You weren't at home last night. Where were you? Você não estava em casa ontem à noite. Onde você estava? Bom, e agora eu vou deixar aqui as homework para vocês, vou deixar na descrição do vídeo, ok? São 3, faça elas para você praticar, tá? O que foi visto aqui. E não esqueça de estudar o Excel também, que eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá? É muito importante para facilitar a sua evolução na hora de formar frases, ok? É um estudo bem legal, é importante que você faça. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Considere também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E caso você sinta aí de ajudar esse teacher que faz esse material grátis para você, segue aí meu Pix. É meu CPF, tá aí na tela. Tá aí meu nome completo também. Thanks a lot. God bless you. Nos vemos nas próximas aulas. See you later. Bye bye.